Bom Como é que tá, dia, professor? tudo Tudo bem? bem? Desculpa o atraso aí, professor. Tá? Não, sem problema. A gente sabe que você está na correria aí, né? Mas não Eu, vamos. cara, eu tinha na minha cabeça que era às 8h30, e aí eles marcaram Aham. o meu voo, eu tinha que estar aqui às 9h30, e quando eu vi que era 9h30, eu digo, puxa vida, né? Aí me perdi no horário, mas consegui embarcar aqui, estou à disposição agora. Lisca, vamos então dar o início. Eu quero começar te fazendo uma pergunta, assim, porque nós temos os acadêmicos, eles querem saber assim essa transição, né? Como é que foi tu formado em educação física, te formaste pelo IPA, né? Me formei pelo IPA. Isso. Como é esse início? Tu já tinha o interesse em trabalhar com futebol? Como tu chegou nas escolinhas, nas categorias de base? Como foi esse teu processo para tu dar o início, para tu chegar a ser o Lisca, que tu é hoje técnico do América Mineiro, líder do Campeonato Mineiro? Bom, primeiro, é um prazer, obrigado pelo convite, né, professor? Prazer falar com todos vocês acadêmicos, né? O professor falou, me formei no IPA em 93, então já faz um bom tempo, né? E eram bons tempos mesmo, né? Tenho saudades disso, né? E primeira coisa que me ajudou e que me fomentou a entrar na Faculdade de Educação Física e no IPA em especial, porque era aula à noite, né, professor? E a aula à noite possibilitava que tu já começasse a trabalhar, né, ou estagiar no curso, né, na educação física. Na verdade, eu sempre fui esportista, né? Fui nadador, joguei vôlei, joguei futebol, fui surfista, fiz tudo que é esporte. Minha vida era esporte, né? Tinha Olimpíadas Metodistas, americano, IPA, eu jogava tudo, basquete, futebol, vôlei. E com 17 anos eu terminei o colégio e tinha que escolher uma faculdade, né, cara? E aí eu digo, pô, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu vou fazer alguma coisa atrelada ao esporte, que eu fiz a minha vida toda, né? E não tinha, assim, esse direcionamento pro futebol, né? Assim, no primeiro momento, quando eu pensei em educação física. Mas quando eu me matriculei para fazer o vestibular, o professor meu de natação, que era o Álvaro Laitano, que hoje reside em Garopaba, e ele me convidou para fazer um estágio no Inter, que ele dava aula nas escolinhas da turma 77, o time é 78, eles eram 77, né? E aí Isso. ele me convidou para fazer um estágio lá, mesmo antes de eu entrar no curso, né? No fim de 89, e começaria a faculdade em 90, né? E eu fui, né? Pô, Inter, né? Sempre, né? Gostei de futebol. E quando cheguei lá, me apaixonei, né, cara? Me apaixonei pelos treinos, pela relação social também, né? Pela convivência com um diverso tipo de gente. Eram os meninos de 10 anos, 11 anos, 12 anos, com um monte de história, né? Com um monte de história, que eu não estava acostumado a conviver com esse tipo. Minha família era de uma classe, né, com mais condições, então eu tinha dificuldade, assim, né? E muito preconceito também, foi criado com muito preconceito, né? E o futebol me ajudou muito aí quando eu cheguei ali, cara, de, pô, isso aqui que eu quero fazer da minha vida. E aí comecei a fazer a faculdade e, paralelo, estágio no Inter, né? E já em julho de 90, eu fui contratado como professor das escolinhas, como monitor. E aí dali não parou mais, cara. Dali não parou mais, desde 90. Né? E aí fui infantil, juvenil, júnior, profissional. E aí saí para trabalhar na base do Grêmio, do Fluminense, do São Paulo. Mas o início foi assim, cara. Foi fazendo estágio, né, no Inter, gostando. Fiquei 6 meses trabalhando sem remuneração nenhuma, né, no amor mesmo, né, querendo vaga, né, querendo mostrar serviço. E aí consegui ser contratado com 7 meses, né, de trabalho e ganhava 99 o FIRS na época, né? Foi meu primeiro salário, eu lembro direitinho disso. E dali seguiu, cara, esse espaço aí que me deram, né? Me deram uma oportunidade e aí comecei a ter resultados também. E aí a vida foi embora e aí a carreira foi progredindo. Mas o início realmente é difícil ter espaço, né? É difícil o professor de educação física ser treinador, é difícil, né? Tinha muito, na minha época, então era mais difícil ainda, gente. Tinha muito preconceito, né? Mas não foi jogador, mas o nosso mercado ele era sempre de ex-jogadores que mais ou menos ficavam ali muito mal remunerados, né? Eles eram mal remunerados, não tinham muita condição, muitos não tinham nem o segundo grau, né? Então era difícil de ter uma didática, de ter sabe, uma maneira de passar para os jogadores, para os alunos, porque ali era escolinha, né? E não tinha essa obrigatoriedade de ser professor de educação física, né? Hoje também já tiraram de novo, né? Que eu acho um erro.
Então foi assim, o início foi assim. Eu, né, entendo o que é isso também. Eu tive uma pequena passagem lá pelo Inter também, pelas escolas Rubra, lá nos campos Escola carecão lá Rubro. dos fundos, onde ficavam as Lá corujas lá, mesmo, Lisca. professor. Lá mesmo. Né? Então era bem assim, a gente tinha que entrar e fazer uma concorrência entre 4 ou 5 colegas para dar aula de graça, né? Para Isso aí. ver se tu ia ser Isso aí. contratado, né? É mais ou menos assim, o início da Exatamente, carreira para cara. o pessoal entender. Graças a E Deus, como eu te falei, eu tinha condições, né, professor? Então eu pude sim, fazer isso, né? 7, 8 meses ali sem receber. E aí, quando eu fui contratado, aí logo em seguida demitiram uma gama de professores. E aí eu consegui ficar, como tu falou, entre 5 professores só. Ficou eu, Kleber Xavier, que hoje é auxiliar da seleção brasileira, que o Jimmy conhece, foi treinador dele também, eu acho. Né? isso foi O também seu no Iberon, que o Jimmy conhece também bem, né? O seu Iberon, o Elinho, que o Jimmy conhece bem também. E o Paulão, de massagista, passou a ser treinador, né? Para tu ter uma ideia como é que funcionava na época, né? Então, essa questão que tu trouxe para nós aí, né, de que é um período que se tinha. Professor, eu vou bater uma foto aqui, ó. Ah, à vontade. Olha como é que funciona a vida de treinador. Vai, velho. Aí. Abraço. Depois aí, dando tempo aí, tem pessoal que quer cantar a musiquinha do Ceará pra ti aí, viu, Liz? Que o pessoal tá afinado Essa aqui, música viu? ficou famosa, né? Eu tô no aguardo pra cantar a música aí, hein? Ali, ó, no Valeu, final a gente velho. vai chamar aí, Obrigado. Talasca. Obrigado pelo carinho, velho. A música ficou, ela pega ainda, é uma música pegajosa, né? Pega, pega, é verdade. Não, aproveitar o gancho que tu falou, Lisca, da questão de professores serem treinador, né? E que tu, praticamente um dos primeiros aí a começar nesse meio como profissional de educação física. E a gente vê hoje uma tendência, né, que tem alguns já mais profissionais no mercado aí, já com graduação em educação física, e a importância de ter um entendimento não só da questão do treinamento técnico-tático, mas a questão do treinamento físico, fisiologia, do treinamento, do descanso, né, Liz? Que a importância de entender isso também em parceria com a preparação física, né? Ah, cara, a importância é fundamental, né, professor? Eu, como tu falou, eu fui um pioneiro ali, né? E quebramos muito paradigmas, né? Porque muita gente me chamava de professor Pardal, como é que é, o Vangalzinho, né? Por causa da metodologia de treinamento que a gente vem mudando isso. O futebol brasileiro ainda treinava muito em cima da metodologia do atletismo, da educação física militar, tinha até calistenia quando eu comecei, né, professor, ainda, né? Então a gente veio brigando para mudar a maneira de se ver o treinamento desportivo do futebol, a especificidade, né, da modalidade do futebol, ela era muito deixada para trás, né? E o treinador de futebol, na verdade, ele tem que saber o que ele está ministrando, né, professor? Ele está ali colocando uma pessoa, né, sobre uma situação de exercício físico. Ah, mas eu tenho o preparador físico do lado. Mas não, quem comanda, quem faz, quem planeja o microciclo semanal é o treinador. Ele precisa saber de qual é o músculo que que o jogador está trabalhando, qual é a valência que ele está atingindo, para ele poder ter uma programação, uma distribuição de cargas, né? Porque senão fica muito empírico, né? Tu chegar e submeter uma pessoa, e eu vi isso muito no meu início de carreira, e vi muitas atrocidades, né, professor? E as pessoas não saberem, né, o que elas estão fazendo, né? Tu falou do Betinho, nosso professor, quando eu tive a cadeira de cinesiologia, ele levantou o braço e disse assim, qual é o músculo envolvido, qual é a inserção, né? Tu teria que ter uma leitura do movimento, tudo, né? Então, isso aí eu acho fundamental, mas no futebol, infelizmente, né, as pessoas não valorizam muito isso, né? Agora, com essa nova lei, na minha época era obrigatório, era o caminho, né? Educação física. Depois, agora, se eu não me engano, não tem mais essa obrigatoriedade. Eu acho muito errado isso, porque ali nos dá, né, uma noção de tudo, didática, né, história da educação. Nós temos uma abordagem, né, e metodologia de treinamento. Claro que eu acho que ainda a gente pode ser mais específico, pelo menos na minha época, na parte final da faculdade, né, nos últimos 2 anos, ou talvez no último ano. Mas eu vejo assim como fundamental a formação, né, porque depois tu trabalha, imagina eu que trabalhei com meninos de 10 anos e hoje trabalho, né, 10, 11, 12, 13, com várias faixas etárias. Você também aprende, né, a distribuição de carga de acordo com a faixa etária, de acordo com o nível de treinamento. E isso é na educação física, né, cara? A educação física te propicia isso. Então, eu acho fundamental e vejo, assim,
com tristeza, né, os principais treinadores, eu vi assim, ó, Filipão formado, Mano, Luxemburgo, Tite, né, esses mais da antiga aí, né, eles tinham essa obrigação, né. Os mais modernos têm substituído por um curso da CBF, que é bem interessante também, bastante conteúdo para os treinadores, mas não é em 2 semanas que tu vai formar um profissional, né, para ministrar conteúdos e que envolva a parte física. A minha opinião é essa, né. Mas, infelizmente, a lei aboliu isso. Sim, é importante e interessante, né, que pelo menos já estão iniciando, né, Lisca? Antes nem isso tinha, né, esses cursos da CBF de qualificação dos... Não, exatamente, cara. Isso aí é bem interessante, porque também aborda preparação física, aborda uma série de situações que muitas vezes o jogador que parou, ele é muitas vezes um executor, né? Ele não é um cara que comanda, né? E eu tenho hoje na minha comissão o Márcio Huck, que foi jogador e converso com vários ex-jogadores, o Jimmy foi ex-jogador, sabe disso, né? É muito diferente tu ser jogador e depois tu ser comissão técnica, né? É totalmente diferente, né? A atividade, o dia a dia, o trabalho, né? A responsabilidade, tu ministrar treino, tu ser o comandante, tu organizar microciclo, organizar a sessão de treinamento. O jogador, ele vai lá, executa, vai para casa, descansa, tu volta, executa. É bem diferente, né? Então, como tu falou, né, já é importante, pelo menos, eles terem uma noção e o caminho ser dado, né? Aí cabe a cada pessoa depois desenvolver na sua área e buscar conhecimento, que hoje tá muito acessível para a gente, né, professor? Sim, sim. Tem os cursos e agora nessas ferramentas online aí podem facilitar bastante. Esse processo que tu passasse, né, trabalhando nas escolinhas e chegando na categoria de base, ele poderia até, de certa forma, ser um trabalho mais confortável e cômodo, né? Como uma garantia de emprego fixa, sem te preocupar com o clube que tu estás e se vão demitir, se não vão demitir, e aí ter que procurar outro clube, se colocar no mercado, né? E seria muito mais cômodo isso. E tu, como profissional de educação física, mesmo quebrando o mercado com outros profissionais de nome no meio do futebol, aceitou e topou esses desafios? Não, eu vou encarar, eu vou virar técnico e eu vou passar dessa fase. Eu vou deixar de ser técnico de categoria de base e eu vou ser técnico profissional, né? E eu acho que esse momento, essa transição que tu passou também foi muito importante, talvez ser o que tu é hoje, talvez, né, Lisca? E difícil, professor. Muito importante e muito difícil. Esse, como é para o jogador, e para nós é mais ainda, né? Porque o mercado é cada vez mais restrito, né? E é um funil ali, né? Da base, já é um funil da base trabalhar em grandes clubes, né? E como tu falou, realmente, cara, eu tive o privilégio de trabalhar no Inter, começar no Inter. Pô, imagina, eu trabalhei no Inter, trabalhei no Infantil do São Paulo, no Júnior do Fluminense e no Júnior do Grêmio. Pô, né? Se eu não aprendesse alguma coisa, né? Foram 15 anos, né? Desde 90 até 2005, que foi meu último trabalho assim na base, para mim depois ir para o profissional, né? Mas, cara, foi bem duro, cara, é uma decisão difícil. Claro que tu tá bem confortável ali, mas a questão financeira pesa muito também, né, professor? Na categoria de base, a gente conseguiu melhorar muito a remuneração, melhorou muito, cara. Ali, quando a gente começou, né, os professores começaram, hoje o Inter até hoje, de 97 até hoje, a linha é professor de educação física, Inter e Grêmio. 97 até hoje, a gente está falando de 23 anos, né? E não se alterna, eles colocam os jogadores juntos, trabalham juntos, mas o comandante, o treinador é estudante de educação física. Hoje no Grêmio é o Thiago, no Inter era o Cobalcini. Os dois são formados, né? Agora terminou o time B do Inter, né? Mas o Fábio também é formado, Fábio Matias, o treinador do Júnior, né? Então é um momento bem difícil, viu, professor? E tu ainda está acostumado com um time grande, tu vai começar no profissional e várias pessoas dentro do Inter falavam para mim, vai agora para o interior, vai aprender, vai sofrer, né? Vai passar dificuldade. E realmente é muito diferente, né, cara? E tu sair de um clube grande e ir para um clube menor e ainda num profissional, tu te assusta, né? Porque tu não tem a mesma estrutura, tu não tem as mesmas condições e tu tá acostumado, né, com um patamar e por exemplo, um bom café da manhã, um bom almoço, uma boa suplementação, no São José, que eu fiquei 20 dias, não tinha isso. No Ipitanga da Bahia, os caras se matavam para comer, disputavam a boia quase literalmente na força, sabe? Não tinha mal tinha um lugar para tomar banho, entende? No Ipitanga da Bahia, que foi o segundo clube que eu fui profissional. Então, e a aceitação também, o mercado, como eu te falei lá atrás, era muito mais fechado, né?
Então foi muito difícil, cara. E o meu trabalho que deu o impulso maior foi o Brasil de Pelotas, em 2008, 3 anos depois ali, que eu fiquei gramando ali, 2005. Aí em 2006 eu voltei no Inter B, que já era meio profissional, né? E aí depois eu consegui, em 2008, no Brasil de Pelotas, tirar o Brasil do rebaixamento. E ali eu disse, pô, tirei o Brasil de Pelotas do rebaixamento, né? Já é uma coisa difícil, né? Pela cobrança, pela responsabilidade. E aí, em 2009, eu fui para Porto Alegre, né? Que era o time da se jogar a segunda divisão, que era o time do Ronaldinho e do Assis. E aí a gente foi campeão da segunda divisão. Aí eu digo, opa, pô, no profissional também, né? Eu tô vencendo, entende? Pô, tu ganhar uma segunda divisão com Porto Alegre era difícil, professor, né? E a segunda divisão são 40 jogos pelo interior todo. Era muito difícil. E aí eu digo, opa, né? E aí depois dali eu fui para o Luverdense, que foi minha primeira oportunidade fora do Rio Grande do Sul, no interior do Mato Grosso, numa cidade pequena. E eu abracei, cara. Eu digo, cara, eu vou me abraçar, é a minha chance. E lá fiz um bom trabalho também, fiz uma boa Série C, vi coisas do Brasil, vi o futebol do Norte, Nordeste, sim, mais de perto. Vi que não existia só futebol no Sul e no Sudeste. E essa transição aí, o Luverdense me ajudou muito. Aí depois eu vim para o Caxias, aí fui vice-campeão gaúcho, aí foi embora. Aí abriu, aí Juventude, aí depois Náutico, aí abriu a nível nacional também. Aí ficou bem legal, mas o início ali realmente, a dúvida se vai dar certo ou não. Muitos colegas meus de muita competência não conseguiram, né, professor? E hoje são auxiliar ou são auxiliar da casa. Mas treinador mesmo, cabeça da comissão técnica, é bem difícil. Tem uma geração que surgiu contigo, né, Lisca? Que até o Jimmy pode me auxiliar ali, mas eu acho que é o Marcelo Rospídio, o Xavier, o Kleber Xavier, o Julinho Camargo, né? O Julinho Camargo, o Rogério Zimmermann, um pouquinho antes. Um pouquinho antes, o Rogério e o Armando, né? O Armando foi meu treinador, né? O Armando de Cessares foi uma das minhas inspirações, né? Porque ele era meu treinador no colégio americano. E nós tínhamos um time que jogava contra Inter, Grêmio, e o Armando foi treinar o Grêmio, né? E o Rogério era do Júnior e o Armando do Juvenil. E o Armando fez um baita trabalho. E eu digo, pô, se ele pode, eu também posso, entende? Então foi um caminho. O Rogério e o Armando foram um caminho. Essa é uma verdade também, né? Deixa eu fazer uma pergunta política, pode? Pode, fica à vontade, Jimmy. Pode. Lisca, olha, me dá a tua opinião com relação até isso que falaste antes do curso superior, né, da educação física, né, da importância dele, né? Eu vou pegar mais ou menos o meu exemplo e aí tu me diz o que pode ser feito ou não. Eu trabalhei alguns anos na base com o Paulinho Chigarribe lá no Esporte Sul até chegar ao convite de trabalhar no profissional. Eu trabalhei 2 anos no Gauchão e 1 ano no Catarinense. Inclusive o último ano, aquele que nós jogamos contra no Juventude, eu estava interino no Canoas. Verdade. Depois daquilo ali, quando eu cheguei no profissional ali, eu vi que realmente os jogadores, até para ter um respeito, já que eu estava na comissão, eu tinha que ter um plus a mais. Foi naquele ano que eu resolvi me afastar do futebol para fazer a faculdade de vez. Eu estava fazendo muito pingado a faculdade. Aí resolvi me afastar para fazer o curso todo, para me graduar, e hoje estou graduado. No mercado menor aqui do sul do interior, esses 4 anos e meio, 5 anos que eu me afastei para fazer a faculdade, a fila andou, né? Andou, e tu acaba ficando lá atrás. O que é mais interessante para quem está iniciando, diferente como tu iniciou atrás, que tu estava já dentro, conseguiu estagiar no Inter, mas para quem está iniciando como eu estava já num clube profissional, apesar de ser um clube pequeno. Naquele ano ali que nós jogamos contra, eu tive uma proposta para ir lá para o interior da Bahia, e aí eu não quis ir, falei para minha esposa, não vou, eu vou estudar, vou fazer faculdade, para ter uma diferença com relação aos jogadores, até porque eu era muito novo. Claro. E aí, algumas pessoas me falam, tu fez muito bem em ter te graduado, tu está te preparando. Outros já falam, tu perdeu tempo, tu devia ter primeiro entrado no mercado para depois te graduar. Qual tu acha que é o melhor caminho? Jimmy, o melhor caminho eu acho que é o que os caras te falaram, né? Tu tá no mercado e te graduando, né? Tu tá fazendo as coisas paralelas, né? Tu não teve essa possibilidade porque a tua proposta era longe, né? Tu teve que optar, né? Tu teve que ficar aqui e terminar. E como tu falou, o mercado é muito dinâmico, né, cara? Tu saiu, tu realmente estava ali no Canoas, estava chegando, tu tem uma história linda aí como ex-jogador, que é muito importante tu conseguir conciliar isso, né? O cara que tem experiência de esporte, de competição, ainda mais jogador como tu foi, de Grêmio, de seleção, de base, né? E aí tu te deu conta, pô, eu preciso de algo mais, né? Eu preciso de conteúdo para poder não falar só de gol, porque tu fica quase que o parceiro dos caras, né? Um ex-jogador fica ali, vira quase que os caras te vê ainda muitas vezes como um jogador, né? Não como um treinador, como um cara que tem
condições de passar algumas coisas a mais para eles. Isso muitas vezes atrapalha, né? Mas o ideal, eu acho que é isso, Jimmy, tu poder te graduar e trabalhar paralelamente, né? E quando tu tiver graduado, ter uma oportunidade. Sim. Agora, principalmente, é buscar uma oportunidade, né, no mercado. E aí está aberto agora, né, para poder sair, para poder aventurar. Sim, agora estou livre, no claro. primeiro momento, né? Tu tem que estar disposto, né, cara? E aí dá aquele tiro também, né? Aquele tiro certeiro, né? Que vai abrir o mercado, que vai te botar em condições de galgar outros clubes, outros trabalhos, né? Então, o ideal é cedo, né? Deve ter uma gurizada aí ouvindo, né? Então, é cedo já entrar, já começar a estagiar, já ir para um lado, porque estágio tem tudo que é clube, cara. Se tu procurar, tu acha, né? Se tu procurar algumas coisas, aí as pessoas te dão espaço, né? Então, eu acho que é isso, cara. Se tu conseguir conciliar os dois, é o ideal. Não tem problema. Me diz como é que tu prepara a tua semana, Lisca? Haroldo, semana, né? A gente muito de acordo com o que a gente vê quando tem jogos, né? No jogo, né? O que a gente vai trabalhar. Reunião com a comissão técnica, né? No fim da semana anterior, né? Já programando, selecionando os conteúdos, né? Analisando bem, né, o cronograma da semana, né, os jogos. Aí já trabalha também a logística, já programa a logística junto com a semana, definição dos horários, locais de treino, mas geralmente é assim, né, Haroldo? E como tu já tem muito tempo e muita experiência, os microciclos tu já vai adaptando, tu já vai trazendo de algumas passagens anteriores, mas geralmente é assim, é uma reunião geralmente na quinta-feira, e aí a gente já entrega a programação da semana que vem. Temos 2 minutos para encerrar com o professor Lisca aqui, que ele já está embarcando, já está na fila. Não, ainda não, estou esperando aqui. A fila deu uma parada aqui. Deu uma paradinha? Tá. Deu, tá tranquilo. Não, eu vou aproveitar então a questão. E já pegou bem a realidade do treinador, né? Pô, da última hora os caras me ligaram ontem, ao meio-dia, ó, tem que vir. Eu digo, pô, mas eu tenho uma live. Marcaram o horário para as 11 da manhã, não tive muita alternativa, já estou voltando. Deixei minha família, hoje foi duro, cara, com toda essa pandemia, olhar para as meninas ali, para a Dani, pegar as coisas aí, não é fácil, cara, hoje foi duro, mas vamos embora, vida que segue. Esse gancho que tu falou, Liz, que é que eu quero aproveitar, que o momento que tu te torna treinador técnico profissional de futebol, tu tem que abrir mão de muitas coisas, e em muitos momentos é abrir a mão da tua base, abrir mão da tua família, né, para aí conseguir talvez dar a condição de sustento para toda essa a família da gente, né? E muitos têm aquela dificuldade de cortar o laço com a família e seguir os passos, né, Liz? É difícil isso, né? É difícil, professor. Essa é a parte mais difícil, cara, sabe? Eu tenho 2 filhas, a Antônia e a Giovana, uma de 13 e uma de 10, né? Até o Náutico, que foi em 2015, elas iam comigo, entende? A gente, a Dani, minha esposa, abriu mão da vida dela para, né, para viver a minha vida, né? E para segurar a bronca, e para estar sujeita a trocar de uma cidade para outra, e poder ficar comigo 20, né? Depois de 2015, né? Mas aí as meninas começaram a trocar muito de escola, tiveram dificuldade de adaptação, até com vocabulário lá do Nordeste, sabe? Elas sentiam outras palavras, outra entonação. Nós tivemos que ir lá reunir com a professora, falar um pouco mais devagar, né? E aí elas foram se adaptando. E quando se adaptava, estava gostando, vai embora de novo, né? Aí era, pô, choradeira porque deixou as amiguinhas lá do local. Então a gente resolveu que de 2015 para cá elas ficaram. E aí para mim ficou bem duro, sabe, professor? Porque o treinador, né, fica muito em casa, tu renova as baterias ali com a família, consegue espairecer um pouco, né? Mas faz parte da nossa profissão, né?